unidade de aprendizagem, nós aprenderemos princípios econômicos e os modelos econômicos que podemos estudar. O que são modelos econômicos? Modelos, como já diz a palavra, é uma representação da realidade. Então, para tentar entender a economia como um todo, a ciência econômica lança mão de modelos de simplificação, ou seja, em geral, as principais variáveis a serem estudadas. Então, a gente cria um modelo. Um exemplo típico. Se o preço de determinado bem subir, em geral, a quantidade demandada irá cair. Ora, se isso se repete em grande parte das vezes, esse é um modelo econômico expresso por uma teoria. Então, os modelos econômicos podem ser expressos através de uma teoria, de um gráfico ou de um modelo de representação. No nosso caso específico, nós iremos estudar o fluxo circular da renda. Ou seja, eu vou mostrar para vocês, em geral, como funciona o modelo de circulação da renda em uma economia típica. Nós iremos utilizar a seguinte simplificação. Nós estaremos deixando de fora a participação do governo. Por isso que a gente fala que, neste momento, o fluxo circular da renda vai considerar uma economia fechada, sem a participação internacional e sem o governo. Bom, como nós podemos perceber, o modelo de fluxo circular ele deve ser representado por dois agentes econômicos, empresas de um lado e famílias de outro lado, e dois mercados típicos, mercado de bens e serviços e mercado de fatores de produção. Então vejamos, as empresas se dirigem para o mercado de bens e serviços demandando fatores de produção. Elas demandam capital e demandam mão de obra. Então, as famílias também se dirigem para o mercado de fatores de produção oferecendo a sua mão de obra. Então, as empresas combinam esses fatores de produção para produzir os seus bens e serviços, que por sua vez serão oferecidos no mercado de bens e serviços, demandado pelas famílias. Então, nós temos claramente um fluxo chamado fluxo de mercadoria. Famílias vendem a sua mercadoria, força de trabalho, para as empresas, que combinam essa mão de obra com outros fatores e produzem os seus bens e oferecem os seus bens no mercado de bens e serviços, que serão demandados pelas famílias. Por outro lado, o sistema de produção na economia é um sistema de geração de renda. Então, no momento em que as famílias oferecem a sua mão de obra, e essa mão de obra é contratada, é demandada pelas empresas, as empresas devem remunerar esse fator, esse recurso. E a remuneração das famílias é o salário. Ao passo que, ao vender os seus produtos no mercado de bens e serviços, as empresas também têm uma renda, chamada de receita de produção, ou faturamento, como todo mundo conhece. Então, nós temos dois fluxos caracterizados. Nós temos um fluxo de mercadoria e nós temos um fluxo de renda. Evidentemente, esse fluxo de mercadoria e o fluxo de renda devem estar em perfeito equilíbrio no sistema econômico. Assim diz a teoria. Nós devemos destacar também que o que é salário para as famílias representa custo de produção para as empresas. Então, o custo de produção é um fator de decisão para a empresa em determinado momento. Ao passo que
quando a família adquire os bens, elas passam a ter a chamada despesa, o desembolso com a aquisição de bens. Então, nós temos uma geração de renda pelas famílias e pelas empresas, mas também temos um processo de geração de despesa, através da aquisição dos fatores e através da aquisição de bens pelas famílias. Em geral, o funcionamento da economia é descrita por esse fluxo